É óbvio, você precisa dominar o que você ensina. E lembrando naquela mentalidade de crescimento constante, você precisa cada vez mais dominar mais ainda o que você ensina. É um processo de eterno estudo. Você sempre precisa estar estudando, precisa estar pesquisando, estudando e aprendendo mais sobre o que você ensina. Certo, meu colega professor? Pensa muito bem nisso, foca muito bem nisso. Esse é o primeiro aspecto, mas eu tenho certeza que você já sabia disso. Então, dominar o que você ensina, crescimento constante e principalmente dominar o que você ensina no nível que você ensina. Não adianta nada, vai lá, vou dar um exemplo de professor de violão. Não adianta nada o professor de violão ser muito, 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 muito avançado no violão se ele não tem um domínio muito grande na área do violão, na área inicial do violão. No momento inicial. Por quê? Porque o que ele vai ensinar provavelmente é o início ou o intermediário do violão. Ou se ele ensina até violão super avançado, ele vai ser muito mais avançado que o aluno dele. Certo? Esse é o princípio de ser um professor. Tu vai ter que ser mais avançado do que o seu aluno. Porém, é interessante estudar para ser cada vez mais avançado? Sim. Porém, é interessante que você estude para dominar cada vez mais o que você ensina. O que é dominar? É entender profundamente os diferentes pontos de vista daquilo que você ensina e entender as dificuldades que alguém sofre ao aprender aquilo que você ensina e no nível que você ensina. Está entendendo? E o segundo é dominar como se ensina o que você ensina. Método, didática, o currículo. Calma aí, eu vou explicar o que é cada coisa para quem não sabe e vou aprofundar para quem sabe. Método ou didática, né? O método seria uma didática enrijecida. A didática seria um método que é adaptável para cada um, né? A didática é mais adaptável. O método eu diria que é mais para cursos online ou para quem constrói um método que é transpor esse método para outros professores, para eles seguirem a risca. Enfim, método é mais enrijecido, didática é mais flexível, mas ambos são o quê? São o caminho ou como você vai construir esse caminho para o aluno atingir o objetivo dele. Então, um aluno quer atingir o objetivo de tocar, vou mudar aqui o exemplo, tocar saxofone. O cara quer aprender a tocar saxofone. Qual o método pelo qual você vai levar ele desse ponto A, que ele não toca saxofone, ao ponto B, em que ele toca saxofone, certo? Esse é o método, essa é a didática que você vai utilizar. Ou seja, exercícios, o formato da aula, como você vai falar o que você vai falar, de que jeito você vai estimular que o aluno fale o que ele tem que falar, o que ele faça os exercícios que ele tem que fazer, quais exercícios você vai utilizar, tudo isso é método de didática. Currículo é aquilo que você acha que ele precisa saber executar ou saber de conhecimento puro, aquilo que você acha que ele precisa saber para que ele atinja o objetivo dele. Então, o objetivo dele é tocar, é cantar. Vamos mudar o exemplo novamente. O objetivo dele é cantar ali com os amigos. Não é ser um cantor lírico, não é ser um cantor de uma banda, não é compor músicas, não é entender harmonia funcional, não é entender nada. Ele é cantar para se divertir. Quais os conjuntos de conhecimento teórico que ele precisa ter e o conjunto de habilidades que ele precisa ter para atingir o objetivo dele? Isso distribuído no tempo é o currículo. Isso distribuído no tempo é o currículo. A mesma coisa para ensino de línguas. Se ele quer, ele vai lá e vai dizer para ti, não, eu quero fazer um intercâmbio para o Canadá daqui a 2 anos. Qual é o conjunto de conhecimentos, de habilidades técnicas ou de conhecimentos teóricos que ele precisa ter para atingir o objetivo dele? O aluno quer passar no vestibular. Esse exemplo é mais fácil, né? O aluno quer passar no Enem. O Enem, em si, ele tem um currículo. Tu vai lá, vai ver, tem o currículo do Enem, que é o conjunto de matérias objetivas que o aluno precisa dominar para fazer o Enem. Aí fica mais óbvio, né? Porque o Enem já dá esse currículo. Mas currículo é isso. Então, você definiu um método, definiu a didática não, definiu um método, constrói uma didática e aplica e define um currículo para que você tenha objetivos espaçados no tempo, e aquele objetivo maior, que é tudo que ele precisa aprender, né? O currículo,
E depois só falta o quê? O planejamento, que é o planejamento de cada aula e o planejamento de cada ciclo, de cada, eu gosto de chamar de bloco de aulas, e daí tu pode dividir por meses, anos, número de aulas, enfim. E o planejamento a longo prazo, a médio, a curto prazo, isso é o planejamento. Ou seja, o que eu vou fazer nessa aula? Qual o método que eu vou utilizar nessa aula? Que exercício eu vou aplicar? Que técnica eu vou utilizar? Que passo a passo eu vou ensinar? Que slides eu vou usar? Tudo isso é planejamento. Planejamento. Então você precisa ter bem estruturado método barra didática, currículo e planejamento. Essas três coisinhas. Isso é dominar como se ensina. Isso você precisa estar o tempo todo estudando, o tempo todo aplicando. Isso eu não tenho como te dizer como estudar, onde estudar ou o que estudar, porque isso varia de acordo com o que você ensina. Beleza? Então, sempre estar crescendo, estudando mais e dominando como se ensina. Lucas, nunca estudei nada disso, nunca li um livro sobre isso. Calma, é muito comum dos professores. O mais importante é não sair correndo atrás de livro nem nada. O mais importante agora é pensar como você ensina atualmente. Nem que o jeito que você ensina é um jeito intuitivo. Mesmo sendo um jeito intuitivo, não desvaloriza como você ensina atualmente. É um jeito intuitivo, pega e escreve esse jeito intuitivo, escreve o seu método, sua didática, reolha essa live aqui para entender direitinho. Eu tenho vídeos também no meu canal do YouTube aqui, que eu falo o que é didática, o que é planejamento, como planejar uma aula. Se não me engano, tem um vídeo de como planejar ou organizar uma aula, enfim, ou preparar, acho que é como preparar barra planejar uma aula. Enfim, olha lá aquele vídeo, olha aquele vídeo como ser um bom professor, também tem aqui no YouTube. Constrói e documenta, coloca em texto o seu método, sua didática, seu planejamento, seu currículo. E depois vai procurando melhorar sempre. E daí, depois que você, nesse processo de melhora contínua, você vai estudando.